Lectura del Evangelio. Quinto día de la Sagrada Semana, Jueves Santo, 28 de marzo de 2024. La lectura de este día reúne fragmentos del Evangelio de Juan, relatos de María de Jesús de Ágreda y de Ana Catarina Emmerich, como también revelaciones de la Virgen María en sus mensajes diarios. Relato de las transmisiones de Nuestra Señora a María de Jesús de Ágreda. Llegó el Jueves Santo, víspera de la pasión y muerte del Salvador, y este día, antes del amanecer, el Señor llamó a su Madre Santísima. Madre mía, dadme licencia para ir a padecer y morir por los hombres, y tened por bien, como verdadera madre, que me entregue a mis enemigos para cumplir obedientemente con mi eterno Padre. Y a través de ella, cooperad conmigo en la obra de la salvación eterna. Jesús y los apóstoles salieron al mediodía de Betania y se dirigieron a Jerusalén. Mientras caminaban, el Señor no dejaba de instruirlos. Entre otras cosas, les dijo a los apóstoles que hasta entonces les había dado pan y vino, pero que hoy les daría su carne y su sangre, su ser entero, todo lo que era y todo lo que tenía. Cuando todo estuvo preparado, se dirigieron al cenáculo. Primero celebraron la Pascua y después de cumplir rigurosamente los ritos tradicionales de la celebración, se prepararon para el lavado de los pies. En cada momento, nuestro Señor y Salvador renovaba en profunda oración y en ardiente amor su ofrecimiento al Padre. Mientras cenaban, Jesús les anunció la traición. Uno de vosotros me traicionará, aquel cuya mano está conmigo en esta misma mesa. Nada en toda la pasión afligió tan profundamente al Señor como la traición de Judas. Luego procedieron al lavapiés. Jesús se ciñó con un paño de lino y les dijo que él mismo quería servirlos como siervo, que tomaran asiento para que él les lavara los pies, que es una especie de absolución. Entonces Jesús les ordenó a Pedro y a Juan que le derramaran agua sobre sus manos. Luego todos los apóstoles también se lavaron las manos. Después tomó en sus manos venerables el pan que estaba en el plato y, pidiendo interiormente licencia y dignidad para pedirle al Altísimo que, en virtud de las palabras que iría a pronunciar, se hiciera presente real y verdaderamente en la hostia, levantó los ojos al cielo con semblante de tanta majestad que a los apóstoles, a los ángeles y a la misma Madre Virgen les causó un nuevo temor reverencial. Y luego pronunció las palabras de consagración sobre el pan, convirtiéndolo por transubstanciación en su verdadero cuerpo. Después pronunció la consagración del vino sobre el cáliz, convirtiéndolo en su verdadera sangre. En el mismo momento en el que Cristo, Señor nuestro, acabó de pronunciar las palabras, le respondió el Eterno Padre: Este es mi Hijo dilectísimo, en quien yo tengo mi agrado y lo tendré hasta el fin del mundo. Y Él estará con los hombres el tiempo que dure su destierro. Esto mismo
lo confirmó también la persona del Espíritu Santo. Y la humanidad santísima de Cristo, en la persona del Verbo, hizo una profunda reverencia a la divinidad en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Y la Madre Virgen, desde su retiro, se postró en tierra y adoró a su Hijo sacramentado con incomparable reverencia. Luego lo adoraron los ángeles de su custodia e hicieron lo mismo todos los ángeles del cielo. Y luego también los santos espíritus lo adoraron. Al comulgar, Cristo entonó un cántico de alabanza al Eterno Padre, ofreciéndose sacramentado por la salvación humana. Le dio una partícula de pan consagrado al arcángel Gabriel para que se lo llevara a María Santísima. Luego, Jesús les dio el pan consagrado a los apóstoles, ordenándoles que lo repartieran y se lo dieran unos a otros. Por intercesión de María Santísima, los ángeles retiraron de la boca de Judas el pan y el vino, pues conocía sus intenciones de profanarlo. Judas salió inmediatamente del cenáculo, se retiró sin haber rezado ni haber hecho la acción de gracias. Del Evangelio de Juan. Entonces, cuando Judas salió, Jesús les dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y lo glorificará pronto. Hijos míos, poco tiempo voy a estar con vosotros. Me buscaréis, pero como les dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que como yo os he amado, también os améis unos a otros. En esto todos conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor unos por otros. Revelación sobre los 7 principios establecidos por el Santo Grial en la Última Cena, extraída del mensaje diario de la Virgen María del 15 de diciembre de 2016. A través del Santo Grial se establecieron en la Última Cena 7 nuevos principios que todas las almas en redención y, sobre todo, aquellas que buscaban esta comunión con Cristo podrían vivirlas conscientemente. El primer principio que el santo arcángel Miguel estableció fue el principio de la reparación, que es la gracia de poder restaurar, por medio de la comunión, la alianza de las almas con Dios. Segundo, el principio de la redención, la oportunidad de saldar todos los pecados a través de una confesión sincera con Cristo. Tercero, el principio de la liberación, la oportunidad de desprenderse para siempre de todas las cadenas que atan a las almas, a los abismos de la tierra y a todos los infiernos. Cuarto, el principio de la cura, el momento culminante para restaurarse espiritualmente a través del amor y de la unidad con Dios. Quinto, el principio de la ascensión, la oportunidad de elevar la conciencia de dimensión y de vibración por medio de la fusión interior con el cuerpo y la sangre divina de Cristo. Sexto, el principio del perdón, la posibilidad de cerrar ciclos pasados y de permanecer en el eterno presente para vivir la reconciliación de la propia conciencia con el universo celestial. Séptimo, el principio de la rehabilitación, la capacidad de aceptar por completo el servicio al plan divino y el cumplimiento
por medio de Él, de todas las fases del propósito mayor. Palabra de Dios. Leitura do Evangelho, sexto dia da Sagrada Semana, sexta-feira santa, 29 de março de 2024. Relato baseado nas transmissões de Nossa Senhora, a Maria de Jesus de Ágreda, nos relatos de Ana Catarina Emmerich e em revelações de Cristo Jesus durante a Sagrada Semana. Agonia no horto. Eram quase 9 horas da noite da quinta-feira, quando Jesus chegou com os discípulos ao horto Getsemane. Durante a agonia, Jesus pôde ver todos os martírios que receberia durante a paixão. Aquela estreita caverna parecia conter o espantoso espetáculo de todos os pecados cometidos, desde a queda de Adão até o fim do mundo. Prostrado na terra, submerso em um mar de tristeza, todos os pecados já cometidos pela humanidade apareceram sob infinitas formas monstruosas. Jesus tomou todas sobre si e se ofereceu em oração à justiça de seu Pai Celestial para pagar essa dívida terrível. O Senhor chorava e gemia, retorcia-se diante do peso do sofrimento, e o horror o fazia estremecer-se. Levantou-se e se dirigiu aonde estavam os 3 apóstolos. Encontrou-os dormindo e disse: Simão, dormes? Nem ao menos 1 hora não pudeste velar comigo? Disse João: Mestre, o que está acontecendo contigo? Devo chamar os outros? Jesus respondeu: Se eu ainda pudesse viver, predicar e curar por mais 33 anos, isso não me bastaria para cumprir o que hoje tenho que fazer, de hoje até amanhã. Vigiai e orai para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na 4ª parte de sua agonia no horto, abriu-se diante dos olhos do Senhor uma bonita e reconfortante visão de consolo. Alguns anjos lhe apresentaram os santos da antiguidade, e ele viu todos os grupos religiosos e de serviço que representariam sua obra no futuro e a sustentariam até o final dos tempos. Também cada cena da paixão foi mostrada com detalhes minuciosos. O Senhor
aceitou tudo voluntariamente, oferecendo todo o sofrimento por amor aos homens. Ele também viu e sentiu, em todos os momentos, o sofrimento de sua mãe. Quando as visões de sua paixão terminaram, Jesus caiu com o rosto no chão e o suor de sangue correu abundantemente. E a mais profunda escuridão reinava na caverna. Então um anjo, mais alto e diferente dos demais, desceu até Jesus. Estava vestido como um sacerdote e levava consigo em suas mãos um pequeno cálice, semelhante ao da ceia. Sobre esse cálice parecia flutuar um pequeno corpo ovalado que irradiava uma luz avermelhada. O anjo estendeu sua mão direita para Jesus e pôs esse misterioso alimento na boca do Senhor, e lhe deu de beber do pequeno e luminoso cálice. Nosso Senhor renovado despertou os apóstolos e os advertiu que ainda não era hora de dormir, que deveriam despertar e orar. Disse: Eis que chega a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Passagens sobre a última etapa da paixão de Cristo, após haver sido preso no horto Getsêmani, julgado pelo Sinédrio, levado a Pilatos, flagelado, coroado de espinhos, condenado à morte e subido ao alto do Monte Calvário carregando a cruz. Quando Jesus ingressou na etapa final de sua paixão, seu sagrado corpo já havia recebido tantos golpes e ferimentos que somente a intervenção divina justificava que ainda estivesse vivo. No alto do Monte Calvário, os carrascos arrancaram violentamente a túnica de Jesus, abrindo de novo todas as suas feridas. O Filho do Homem tremia, estava coberto de chagas. Seus ombros e suas costas estavam rasgados até os ossos. Em seguida, tombaram Jesus sobre a cruz. Depois, um dos verdugos pegou a mão de Jesus, nosso Salvador, e a colocou sobre o buraco da cruz. Outro verdugo cravou o prego, grosso, a marteladas na mão do Senhor. Romperam-se as veias e nervos, e os ossos daquela mão sagrada se deslocaram e quebraram. Para cravar a outra mão, o braço não alcançava. Então puxaram o braço para o outro extremo, com inconcebível crueldade, e a cravaram com outro prego. Pegaram os pés e, amarrando-os e puxando-os com grande força e crueldade, pregaram-nos juntos, com mais força ainda, com o terceiro prego. Aquele sagrado corpo ficou cravado e fixado na Santa Cruz. De seu corpo,
os ossos podiam ser contados. Os ossos do peito e dos ombros desencaixaram-se, e todos se moveram do lugar, cedendo à violenta crueldade dos verdugos. A Santíssima Virgem sentia em si mesma cada insulto e cada novo tormento infligido a seu filho. Era 12:15, quando os carrascos alçaram a cruz e a empurraram até o buraco previsto. O próprio inferno estremeceu de terror ao sentir o golpe da cruz afundando na terra. A Sagrada Cruz se elevava pela primeira vez na terra como uma nova árvore da vida. Era tal o sofrimento indivisível de Jesus que inclinou a cabeça sobre seu peito e ficou como morto alguns minutos. Depois disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Maria Santíssima conheceu a intenção dos homens de que a memória do nome de Jesus fosse apagada e esquecida na terra dos viventes. Prostrada em adoração, pediu ao Pai Eterno que defendesse a honra de seu Filho por meio de sinais sensíveis. Maria disse: Insensíveis criaturas, criadas pela mão do Todo-Poderoso, manifestai o sentimento que por sua morte os homens capazes de razão, estupidamente negam. Céus, sol, lua, estrelas e planetas, detende vosso curso, suspendei vossas influências sobre os mortais. Elementais, alterai vossa condição, e que a terra perca sua quietude, rompam-se as pedras e penhascos duros. Sepulcros e monumentos dos mortos, abri vossos seios ocultos para a confusão dos vivos. Véu do templo místico e figurativo, divide-te em duas partes, e que com teu rompimento ordena seu castigo aos incrédulos e testifica a verdade que eles pretendem obscurecer da glória de seu Criador e Redentor. Maria também pedia-lhe internamente que a deixasse morrer com ele. Mas Jesus olhou-a com uma ternura inefável e, virando os olhos para João, disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse a João: Eis aí tua mãe. Eram 3 horas, quando Jesus lançou um grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? O grito de nosso Senhor quebrou o profundo silêncio que reinava em torno da cruz. O mestre agonizava e tinha a língua seca. Então disse: Tenho sede. A hora de nosso Senhor tinha chegado.
A agonia tinha começado e um suor frio cobriu seus membros. Então ele disse: está consumado. Depois levantou a cabeça e gritou com voz potente: meu Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Era um pouco depois das 3 horas, quando Jesus expirou. O silêncio e a dor reinaram no Gólgota. Cássio pegou sua lança e cravou-a com tanta força no lado direito de Nosso Senhor, que a ponta perfurou seu coração e saiu pelo lado esquerdo do peito. Ao retirá-la, saiu da ferida um jorro de sangue e água, que molhou seu rosto como um rio de salvação e de graça, fazendo com que Cássio desmontasse, ajoelhasse, batesse no peito e confessasse em voz alta sua fé em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Lectura del Evangelio, séptimo día de la Sagrada Semana, sábado de Aleluya, 30 de marzo de 2024. Relato basado en las transmisiones de Nuestra Señora a María de Jesús de Ágreda, en los relatos de Ana Catarina Emmerich y en los Evangelios. Después de la crucifixión, el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz con tanto cuidado y amor como si aún estuviera vivo. Para recibir la Gran Señora el cuerpo muerto de su Hijo Santísimo, puesta de rodillas, extendió los brazos, con la sábana desplegada. El tenerlo en sus brazos y en su pecho le era de incomparable dolor y también de gozo. Lo adoró con supremo culto y reverencia, vertiendo lágrimas de sangre. Sobre la misma sábana, el sagrado cuerpo de Jesús fue ungido con especies y ungüentos aromáticos. Luego caminaron en silencio y con lágrimas hacia un huerto que estaba cerca, donde José de Arimatea había labrado un sepulcro nuevo, en el que nadie había sido depositado ni enterrado. En ese sepulcro pusieron el sagrado cuerpo de Jesús. Colmaron de aromas de mirra el santo sepulcro, y antes de cubrirlo con la lápida, la Madre Santísima lo adoró, y luego cerraron el sepulcro con la lápida, que era muy grande, y con el mismo silencio y orden con el que vinieron todos del Calvario, volvieron a Él. Y la divina Maestra de las Virtudes llegó a la Santa Cruz, la adoró con excelente veneración y culto. Y luego la siguieron en este acto San Juan Evangelista, José de Arimatea y todos los que asistían al entierro. El sagrado cuerpo, envuelto en una sábana y rodeado de luz, reposaba entre 2 ángeles que continuamente lo adoraban. La entrada del sepulcro, a pedido de Caifás y por orden de Pilatos, fueron colocados guardias y la pesada piedra fue amarrada con cuerdas. Durante la noche del viernes, María Santísima
y las santas mujeres estuvieron en dolorosa meditación sobre la pasión y los misterios del Salvador. Durante el sábado, María se dedicó a consolar a los apóstoles. En la tarde, a solas y en meditación, acompañó las obras que realizaba el alma de su Hijo Santísimo, que ingresó en el purgatorio y en el limbo. Luego mandó su majestad a los ángeles a que sacaran del purgatorio a todas las almas que en él estaban padeciendo, de manera que aquel día, en la presencia del Rey, quedaron desiertos el limbo y el purgatorio. Solo para el infierno de los condenados fue terrible ese día, porque fue disposición del Altísimo que todos conocieran y sintieran el descenso al limbo del Redentor. Estos estaban aterrorizados y oprimidos por la ruina que padecieron en el monte Calvario. Estuvo el alma santísima de Cristo, nuestro Salvador, en el limbo desde las 3:30 del viernes a la tarde hasta después de las 3 de la mañana del domingo siguiente. A esa hora volvió al sepulcro. En el sepulcro había muchos otros ángeles que lo guardaban, venerando el sagrado cuerpo unido a la divinidad. Y algunos de ellos, por mandato de su reina y señora, habían recogido las reliquias de la sangre que derramó su Hijo Santísimo, los pedazos de carne que derribaron de sus heridas y los cabellos que arrancaron de su divino rostro y cabeza. Y por ministerio de los ángeles fueron restituidas al sagrado cuerpo todas las partes y reliquias que habían sido recogidas, dejándolo con su natural integridad y perfección. Y en el mismo instante el alma santísima del Señor se unió al cuerpo, dándole inmortal vida y gloria. Dejando la mortaja, nuestro Señor, envuelto en luz, atravesó la roca del sepulcro. En ese momento un ángel guerrero descendió del cielo y con un rayo apartó la piedra de la entrada. Fue como si sucediera un violento terremoto que hizo caer al suelo a los guardias romanos, casi inconscientes. Siguiendo las indicaciones dejadas por Jesús, la Santísima Virgen se dirigió al monte Calvario y allí el Señor resucitado hizo su primera aparición a su amada Madre. Estaba maravillosamente bello, serio y luminoso. El Redentor le mostró a María sus llagas, que eran grandes y luminosas. Cuando la Santa Madre se postró para besar sus pies, Él la tomó de las manos, la levantó y desapareció. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho, 8º dia da Sagrada Semana, domingo de Páscoa, 31 de março de 2024. Relato baseado nas transmissões de Nossa Senhora a Maria de Jesus de Ágreda, nos relatos de Ana Catarina Emmerich, nas revelações transmitidas por Cristo Jesus e nos Evangelhos.
Depois que nosso Salvador Jesus, ressuscitado e glorioso, visitou e encheu de glória sua Mãe Santíssima, determinou sua Majestade que se congregasse as ovelhas de seu rebanho, as quais o escândalo de sua paixão havia perturbado. Jesus, quando não aparecia para os outros, sempre assistia sua amantíssima Mãe no cenáculo, de onde a Divina Senhora não saiu naqueles 40 dias contínuos. Ali ela gozava da visita do Redentor do mundo. Para manifestar-se aos apóstolos, começou pelas mulheres, por serem mais fortes na fé e na confiança em sua ressurreição. Maria Madalena e as santas mulheres saíram no domingo de manhã, antes do amanhecer. Quando chegaram ao sepulcro, já havia amanhecido e o sol nascido, porque aquele dia se antecipou devido às 3 horas de escuridão pela morte de nosso Salvador. Pouco antes de que chegassem as Marias, houve um grande tremor ou terremoto muito espantoso, e ao mesmo tempo um anjo do Senhor abriu o sepulcro e empurrou a rocha que cobria e fechava a porta. Os guardas do monumento desmaiaram pelo terror que lhes causou o grande movimento, no qual as pedras caíram no chão. Ficaram como defuntos, não viram o Senhor e o seu corpo não estava mais lá, porque já havia ressuscitado e saído do monumento antes de que o anjo retirasse a pedra. As Marias entraram no monumento e viram perto da porta o anjo que retirou a pedra sentado em cima dela. E seu rosto estava radiante, as vestes como a neve. Ele disse a elas: Não temais, pois sei que buscais Jesus, o Nazareno. Não está aqui, já ressuscitou. Entrai e vede o lugar onde o puseram. As Marias entraram e viram o sepulcro vazio, e em seguida viram outros anjos sentados nos 2 lados do sepulcro. Eles disseram a elas: Para que buscai entre os mortos aquele que já está vivo e ressuscitado? Recordai o que ele mesmo vos disse na Galileia, que haveria de ressuscitar no 3º dia. Ide logo e dai a notícia aos discípulos e a Pedro para irem a Galileia, onde o verão. São Pedro e São João, desejando certificar-se com seus próprios olhos, partiram rapidamente ao monumento, entraram e atrás deles vieram as Marias. Os anjos perguntaram a Maria Madalena: Mulher, por que choras? Respondeu Maria: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois deparou-se com o Senhor, mas não o reconheceu. Achou que era o jardineiro, e sua majestade também lhe perguntou: Mulher, por que choras? A quem buscas? Maria Madalena, não reconhecendo Cristo, nosso Senhor, lhe respondeu como se fosse o jardineiro daquele horto e lhe disse: Senhor, se vos o levastes, dizei-me onde o pusestes, que eu irei buscá-lo. Então, o amantíssimo Jesus replicou-lhe e disse: Maria. Ao dizer o seu nome, deixou-se reconhecer pela voz. Depois o Senhor apareceu a Pedro e em seguida houve o aparecimento de Jesus para os 2 discípulos que naquela tarde iam de Jerusalém para Emaús. Um deles se chamava Cleofás e o outro era o próprio São Lucas.
Depois, Jesus apareceu para os discípulos reunidos. Os apóstolos estavam tão perturbados e confusos que, vendo e tocando as mãos chagadas do Senhor, ainda assim não creram que era Ele a quem falavam e tocavam. Não sabeis que tudo o que se passou comigo é o mesmo que está nos escritos de Moisés, dos profetas, nos salmos e nas escrituras sagradas, e que tudo deveria cumprir-se como estava escrito? E com essas palavras abriu-lhes os sentidos, e eles o reconheceram. E havendo dito isso, disse-lhe outra vez: a paz esteja convosco. Assim como meu Pai me enviou, eu vos envio para que ensineis ao mundo a verdade e o conhecimento de Deus e da vida eterna, predicando penitência pelos pecados e sua remissão em meu nome. E derramando neles seu divino alento, acrescentou e disse: recebei o Espírito Santo, para que os pecados que perdoardes sejam perdoados, e os que não perdoardes não o sejam. Predicareis para todas as pessoas, começando em Jerusalém. E assim o Senhor desapareceu, deixando-os consolados e seguros na fé, e eles e os sacerdotes com a potestade de perdoar os pecados. Revelação de Cristo Jesus sobre a sua ascensão. Quando eu ascendi aos céus, os universos viveram o estado de iluminação, porque foi o próprio Deus, por meio de seu Filho, que se fez presente no universo para poder iluminar tudo o que havia sido criado. Essa iluminação que ocorreu no universo após a ascensão de seu Mestre e Senhor, permitiu reencarnar nos homens a luz do Pai, para que tivessem a graça da comunhão eterna com Ele, um mistério ainda não compreendido pela humanidade, mas um conhecimento vivido pelos anjos que louvam e glorificam o Pai eternamente. Palavra do Senhor.